Porque devem ter muitos cirurgiões aqui e muitas vezes o cirurgião pensa, pô, mas a gente recebeu essa dúvida. Pô, mas isso aí é bom para clínico, esse negócio de pós-consulta, de acompanhamento é bom para clínico. Mas para mim, pô, eu faço procedimento daqui a uma semana, 2 semanas, o paciente está livre. Em alguns casos, né, em algumas especialidades, em algumas patologias e tal. E eu quero aproveitar o teu relato para dizer que, cara, o simples fato de você, como médico, né, fazer isso que você já está fazendo, mesmo que não fosse um tratamento, mesmo que não seja um tratamento mais prolongado, o que está por trás de você fazer isso? O que faz isso? Simplesmente torna você, cara, o número 1 na cabeça dele. Para sempre, entendeu? Inclusive, o meu vídeo pós-consulta é simples. Eu começo o vídeo agradecendo a confiança por ter passado em consulta recentemente conosco. Tá? São coisas simples, né? Mais que o paciente, com certeza, ele percebe. Ele percebe a Sim. atenção, ele percebe o zelo que você tem, né? A dedicação naquilo que você faz muita diferença. E aí, uma das coisas que a gente fala muito aqui, né, no nosso o CVM, se a gente for parar para pensar, se a gente for sair um pouquinho da parte médica e ir para o lado do empreendedorismo mesmo, né, do modelo de negócios, o CVM, a gente ensina o médico a fazer um modelo de negócios, cara, extremamente valioso para o paciente, que gere muito valor para ele. Exatamente por quê? Para você não precisar ficar refém de ter um monte de pacientes para poder ter o faturamento. Então você pode sim, com o tempo, né, a partir do momento que você vai construindo essa fidelização de pacientes, né, você pode com o tempo ter uma carteira não necessariamente gigante de pacientes, mas uma carteira fiel, né, que vai te propiciar ter um faturamento até muito maior do que se você estiver atendendo um monte de volume. Então, e é por isso que a gente foca muito em colocar esses diferenciais. Então, assim, você mesmo falou, a equipe de marketing falou, os pacientes também falam, poxa, que legal, doutor, ninguém nunca fez isso. O fato de você fazer algo que a concorrência não faz, isso te torna diferenciado. E o fato de você ser diferenciado, o próprio nome fala, você começa a ser diferente. Se você é diferente, você se torna escasso. Se você é escasso, você vale mais. Meu. E aí, isso é a lei da oferta e da procura. E a partir disso, você começa, né, a entrar no círculo virtuoso, que a gente chama, né? E aí você começa a poder trabalhar menos, né, sem precisar perder padrão de vida, sem precisar fazer, né, sacrifício, pode ter mais qualidade de vida e tudo mais. Eu queria te perguntar, Leonardo, o seguinte, eu dei uma olhadinha lá no teu diagnóstico, você entrou no CVM em 2020, em novembro, a gente está falando de 4 meses, né, cara? Sim. E aí, nesse primeiro bloco dessa nossa conversa, eu queria saber o que mudou, como era que estava antes e como é que está agora. E aí, eu vou te perguntar algumas coisas, e aí você me fala, tá? E lembrando que a gente está num momento onde, infelizmente, no Brasil, a gente está aqui em Manaus, a gente já passou pela segunda onda, e agora a segunda onda está espalhando para o restante do país. Então não é Inclusive um aqui em momento. Fortaleza, a gente está em lockdown aqui atualmente, Fortaleza. Então não é um momento normal da humanidade, né? A gente está falando de um momento histórico, ímpar, né? E que por isso tem que ser levado em consideração. Inclusive, o que a gente tem falado muito para vocês, para o nosso grupo, para a nossa comunidade de alunos, né? Para a família CVM. Imagina quando tudo isso passar. Se vocês estão tendo resultado agora, se tem gente que está crescendo agora, cara, de 2020 para Aí, cá, vai abrir a porteira, viu? imagine depois, cara. Imagine depois. Sim. Então, assim, só eu tô falando isso principalmente para audiência externa. Ó, você falou lá no diagnóstico situacional, seguinte, que tua carteira de clientes antes era 80% de consultas de plano e 20% de particular. Como é que tá isso agora? O que mudou? E a gente está falando de 4 meses, tá? Sim. Com relação à consulta, Rodrigo, eu ainda atendo bastante convênios. Certo. O que eu, no momento, eu fiz? Eu fiz um filtro, né, dos convênios. Tá? Show. Então, por quê? Porque a consulta, para mim, ela apenas capta o cliente. Né? Na verdade, o que eu mais desejo é a conversão para os procedimentos. Então, é uma Isso forma faz de eu... parte do teu modelo, digamos assim, de Da minha negócio, né? estratégia. Da tua Exatamente. estratégia. Entendi. Então, eu capto o cliente, ele vem fazer a consulta, a avaliação pelo convênio, e aí sim, na consulta, a gente entrega todo o valor, né?
A gente vai já falar sobre a questão dos tratamentos aqui que eu falo, que é exatamente as dúvidas que eu quero tirar contigo aí, da estruturação disso aí, do pai. Mas, enfim, eu sempre tenho uma das modalidades de tratamento, são os tratamentos minimamente invasivos, né? Show. Então, na consulta, a gente capta o cliente, vem pelo convênio, e aí na consulta a gente entrega todo o valor para a gente mostrar para o paciente, né, o diferencial que esses convênios, que esses procedimentos minimamente invasivos, né, eles realmente são mais personalizados, individualizados, com resultados superiores. Então a gente mostra esse valor e aí os procedimentos eles são particulares. Entendi. Com relação à consulta, o que eu filtrei com relação a convênios? Realmente, assim, convênios que têm uma tabela extremamente defasada, que demoram muito para pagar, então esses convênios realmente eu deixei de atender. Então hoje eu atendo só alguns convênios que tem um público que eu vejo que eu consigo converter para procedimento.